Olá, tá começando o 209º episódio do A Fonte 10 GHz, patrocinado nesta semana pela Gorilla Shield. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui. Beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem também, mais tranquilo nessa semana, porque semana passada e retrasada meu horário de trabalho no Net5Mac estava confuso, porque já esbarrava no dia a dia de trabalho da GHz junto com a Alura. Vou voltar ao normal essa semana. Menos correria, né? Ah, Um pouquinho exato, menos. O normal é menos correria. Correria mesmo assim, mais ou menos, né? Mas quem escutou a fonte assim que sai, notou que na semana passada ele foi ao ar o quê? Era 6 da tarde. Já tinha saído beta, a gente falava no episódio, vai ter beta, não vai... Teve beta. Saiu beta público. Quem tá afim de instalar pode instalar, mas antes tem que ler uma matéria que o Felipe publicou na Macworld, né? Pois é, eu escrevi essa matéria justamente pra galera ansiosa, que quer testar o beta, quer testar as novidades. Aí sempre surge aquela pergunta, será que vale a pena? Tá bom, não tá bom? E ali eu trago, relembro tudo aquilo que parece óbvio, mas para algumas pessoas não é. Então, sempre, né, se certificar, lembrar que beta tem bug, não é porque a galera fala que tá estável que vai ser a coisa mais perfeita do mundo. A gente mesmo já abordou aqui várias vezes na fonte que, desde o beta 1, a coisa tá bem ok, tá bem estável, mas problemas aparecem. No meu caso, principalmente no macOS. O macOS, ele tá meio esquisitão ainda, dependendo do que você faz. Eu tô tendo alguns problemas com o macOS. No iPhone tá tranquilo, mas é aquilo. Às vezes você tem um aplicativo X específico que não vai funcionar no beta, e aí, se você não tem um outro iPhone de backup, se você não fez backup antes de atualizar, você perde seu acesso ali, de repente é uma ferramenta de trabalho. Então, o ideal é esperar, e se você tá muito ansioso, faz um backup, toma cuidado, pesquisa antes se todos os aplicativos que você usa estão funcionando normalmente no beta. Mas tá aí, o beta público está disponível, é o mesmo build do beta 3, a Apple atualizou só o build do macOS, do iPadOS, mas o iOS é exatamente o mesmo. Que sempre tem aquela galera, como é que eu faço para sair do developer beta e instalar o beta público, não tá aparecendo. É o mesmo beta, não tem atualização para fazer. Nesse caso, essa semana provavelmente deve sair um beta 4 aí, sai build atualizada para todo mundo, mas por enquanto é o mesmo build do beta 3. E se você quer instalar, dá uma olhadinha lá nessa matéria que tem todas as recomendações antes de você instalar um beta. Boa. E pra mim tem uma coisa muito engraçada no iOS, não sei se eu comentei semana passada, que o Spotlight ele mostra os quadradinhos de apps vazios. Tem que adivinhar qual que é o aplicativo. Não sei se tá pra todo mundo, mas pra mim tá assim. Ele também tá subindo com as complicações da tela bloqueada, as de terceiros. Tem só a complicação nativa pra mim aparecendo. Mas o que eu mais espero que seja corrigido, né, nos betas de dev dessa semana é isso de o Spotlight mostrar os aplicativos que ele tá trazendo ali, não botar só um bando de quadradinho vazio. Você falou em Spotlight, aqui o meu ele tá com um bug que às vezes isso foi do beta 3. Quando eu vou usar ele para pesquisar aplicativo, aí sei lá, eu começo a digitar Slack, aí eu dou Enter, ele não abre o Slack, ele pesquisa Slack na carangueja. Não. Daí eu falo, não, eu quero abrir o Slack, eu não quero saber a história do Slack, né? Então, tá rolando essa no beta 3. Mas no iOS isso? No macOS. No iOS No tá macOS, normal. tá. No macOS já aconteceu algumas vezes de fazer isso. E isso pra quem tá acostumado... Acho que muita gente faz isso, né? Que abrir o Chrome. Command Space, CH, pá, Enter. E vai rapidinho, né? Tem esse delayzinho agora pra ele entender, direcionar se você quer abrir uma coisa, se você quer fazer pesquisa. Então, Exato. não é toda hora, mas acontece, já aconteceu comigo de, sei lá, depois vejo no histórico da carangueja aqui o que foi, mas é isso, né? Parece que você tá fazendo uma pesquisa de uma palavra de um aplicativo, o que é óbvio que não, né? Mas acontece. Então, mas claro que quem estiver rodando os betas públicos, comentem com a gente como é que tem sido o desempenho, a experiência de vocês, o que vocês estão gostando, o que dá pra melhorar. Vai ser legal sacar aqui qual que tá sendo a impressão de vocês. E vamos lá, follow-ups sobre os últimos episódios, mais informações não, né? Mais notícias sobre o processo que a Apple abriu contra a OpenAI. A gente falou semana passada sobre isso, né? E a OpenAI voltou a se manifestar com manifestações bem genéricas sobre o processo. Ela tinha feito aquela primeira declaração dela, de que ela não olhava para segredos industriais de ninguém, né? Esse é um processo que a Apple abriu acusando a OpenAI e 2 ex-funcionários e a IO Products também, que é do Johnny Ive, né? Subsidiária que a OpenAI comprou, de roubo de informação, de segredo, de dados sigilosos, que eles faziam o pessoal sair da Apple com protótipo embaixo do braço para entrevista, coisa assim.
A OpenAI falou inicialmente que não, eles não tinham interesse em segredos industriais de nenhuma empresa, que eles trabalhavam para fazer produtos que eles estavam a fim de fazer e etc. E aí, na segunda-feira ou na terça, sei lá, saiu na Bloomberg uma matéria um pouco mais aprofundada. O Mark Gurman fez um trabalho dele de reportagem no fim de semana, e uns dias depois também, e trouxe uma declaração nova, que a OpenAI falou: enquanto a gente leva essas declarações, essas alegações muito a sério, palavras cirúrgicas, hein? Nós não estamos cientes de nenhuma prova de que esse processo da Apple tem mérito. A gente acredita em concorrência e em permitir que as pessoas tenham a liberdade para trabalhar onde quer que elas queiram. Estamos focados aqui em construir tecnologias inovadoras, né, que deixem as pessoas empoderadas em todo lugar. O que você achou dessa declaração, Felipe? É claramente uma declaração pensada pelos advogados da OpenAI, né? Até, acho que principalmente ali o que você bem observou, que nós levamos essas alegações a sério. Então, meio que assim, se tem alguma coisa a gente tá de olho, mas no momento parece que não tem. Mas a gente, pelo que tudo indica das reportagens que tem saído, né, o próprio processo ali da Apple, de fato, tem sim a OpenAI fazendo esse incentivo para os funcionários a passarem informações sigilosas da Apple, mas é claro que eles vão negar, vão fingir que não tem. Agora, essa história a gente já comentou sobre, mas essa história também tá com cara de que vai longe e novamente eu reforço o que eu disse no outro episódio da Fonte. Eu quero muito que chegue naquela fase da gente ver documento e e-mail e conversa, porque pra gente é maravilhoso quando acontece. Assim, a impressão que eu tenho é que talvez chegue, não sei se a Apple e a OpenAI fariam um acordo antes, se elas estão ali se cutucando para ver se sai um acordo, mas óbvio que a OpenAI não vai admitir que incentivou o funcionário a roubar a informação da Apple, e a Apple também não tá com cara de que vai abrir mão tão fácil desse caso. Então pode ser que a coisa vá para frente mesmo. Uhum. Teve uma discussão bem interessante sobre isso no Vergecast, o podcast do The Verge. Eles publicam episódio todo dia com pessoas diferentes, com temas diferentes, mas o que costumava ser só o Vergecast mesmo, que é o Nilay Patel com o David Pierce, que são os editores principais lá, e o Nilay Patel, ele é formado em Direito, então ele tem bastante conhecimento sobre isso, né? Ele falou umas coisas interessantes. A primeira foi que esse processo, o documento que a Apple mandou, ele foi claramente feito para o público final, para as pessoas normais lerem e entenderem o que está acontecendo. Que mesmo quando tem jargão mais de direito, coisa assim, jargão legal, eles explicam melhor o que é e que o que a Apple colocou ali foi uma narrativa muito bem contada, muito bem amarradinha, para contar a história para o público. Ele falou que ele começou a notar isso em processo de tecnologia quando teve o processo do Departamento de Justiça americano contra a Apple, que vai ter notícia aqui hoje também sobre isso. Então ele falou que é uma história contada para o mundo entender, e não um processo colocado para a justiça analisar. Isso vai ser depois. Mas a reclamação inicial foi essa, e que do lado da OpenAI, quando ela for colocar a resposta dela, ela também vai contar uma história muito bem contadinha, etc., para o público final, e que no fim das contas, o que a Apple vai fazer aqui vai ser tentar virar opinião popular, e todas as frustrações que todo mundo tem em cima de IA, esse tema amorfo, para a OpenAI. Vai falar que IA é construída em cima de roubar a informação de todo mundo para colocar nos modelos e que por isso a OpenAI achou que podia fazer a mesma coisa com o segredo de tecnologia. Isso é o que o Nilay Patel falou que deve ser o argumento da Apple lá no processo, e que a OpenAI deve colocar, a defesa dela, o que ela deve fazer, deve ser em cima de coisas mais técnicas e tentar provar que o que o pessoal levou para lá, eles podiam levar porque a Apple não tomou medidas suficientes para impedir isso. Porque para proteção de segredos industriais, você tem que tomar medidas, tem que comprovar que tomou medidas suficientes. Então vai ser essa, de acordo com ele, a briga aí dos dois lados, que cada um vai tentar colocar e refutar as alegações dos outros. Mas, assim, se isso for em frente, não tiver acordo, vamos esperar uns 3, 4 anos pela frente de notícia e briga sobre isso. Vamos lembrar do processo da Samsung, o Departamento de Justiça, esse da Epic Games. Então, isso deve ir bem, bem, bem longe, né? O da Samsung mesmo, se eu não me engano, durou 6, 7 anos, né? Uhum, exato. Então, não vai ser para agora, mas vai ter coisa também.
E esse nem tava na pauta, mas eu achei muito engraçado. Esse processo da Apple contra a Epic Games, e tá esse negócio de que ele tá rolando em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Na Suprema Corte, pra Corte falar se a Apple pode ter sido apontada, se tava lá em brecha civil da liminar, que a Apple começou a liberar a compra fora da App Store, mas cobrando comissão. A lei não falava que não podia, mesmo assim a juíza falou que estava subentendido que não podia, e a Apple está querendo reverter isso de que ela está em brecha dessa liminar. E isso está rolando na Suprema Corte. Enquanto isso, a juíza lá da Yvonne Rogers, ela vai definir se a Apple pode cobrar a comissão e quanto que ela pode cobrar. Então essas duas coisas estão rolando ao mesmo tempo. E aí, quando a Suprema Corte aceitou o caso, a Apple já avisou, a gente vai mandar uma petição para pausar isso aqui na Corte Menor enquanto a Suprema Corte vê, porque o que a Suprema Corte decidir pode ter impacto aqui. A Epic falou, não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Então eles estão brigando por causa disso, né? Aí o que aconteceu? Na sexta-feira à noite, não, sábado, sei lá, sexta-feira à noite. Existe um outro processo rolando por conta de atraso das coisas da Carangueja e também da Epic Games. É um processo que junta essas duas coisas. E esse processo está sendo promovido pelo Fundo de Pensão dos Policiais de Coral Springs. Porque esse fundo de pensão tem ações da Apple por algum motivo, então eles estão dizendo que foram prejudicados por causa disso. E a Apple fez a mesma petição nesse processo. Olha, juiz, vamos pausar o caso, porque a Epic Games está vendo esse negócio lá em cima, então se a Suprema Corte decidir, vai influenciar aqui. E o juiz pausou o caso. Deu 30 segundos, a Apple mandou essa decisão para a Corte Menor da Apple. Falou, ó, o juiz do outro caso lá pausou, tá vendo? É para pausar o caso. Então pausa aqui também, enquanto a Suprema Corte vê. Então, assim, eles aproveitam cada brecha milimétrica para tentar... Assim, o trabalho dos advogados é justamente esse, né? Não é uma grande surpresa que esteja acontecendo, mas olha o tanto de recurso e manivela e drible e gambiarra legal que faz. Então... Tudo isso pra dizer o quê? Vai demorar pra caramba esse processo com o OpenAI também. Com certeza. Muito bem, o que também foi notícia ao longo dessa última semana foi Mac Gaming, porque, de acordo com o Felipe Espósito, a Apple, ou quem usa Mac, finalmente vai ter motivo, vai ter poder de fogo, vai ter o quê para rodar jogos em Mac, Felipe? Então, essa matéria que eu escrevi foi falando sobre o Game Porting Toolkit, que é uma ferramenta da Apple que não é nova, ela já existe há algum tempo, já está na versão 4 dela, que é voltada para desenvolvedores testarem e portarem seus jogos de Windows para Mac de um jeito mais fácil. Já existem várias ferramentas similares, então tem Crossover, tem o Wine, que é open source, que são ferramentas que traduzem o código Windows em tempo real para ele rodar ali no macOS. E aí a Apple lançou a própria ferramenta dela numa tentativa de incentivar desenvolvedores a trazerem mais jogos para Mac. Então, a gente tem visto de vez em quando nas keynotes a Apple destacando, Cyberpunk chegou no Mac, tal jogo chegou no Mac. Tudo isso usando essa API que a Apple criou para facilitar essa tradução dos jogos. Então, o que essa API faz? Ela tem ali uma tradução que ela faz meio que básica para o desenvolvedor rodar o jogo e ver se, tá, ok, o jogo tá rodando legal, vou trabalhar em cima disso para portar ele para o Mac. Então, não é como essa API ela não é voltada para o usuário final, mas tem muito jogador, tem muito gamer, a galera usa para jogar mesmo, assim, coisas que não tem disponíveis para Mac, né? Apesar de ser algo para desenvolvedores, já virou uma coisa bem conhecida entre a comunidade de jogos, usar o Game Porting Toolkit da Apple para portar por conta própria ali manualmente alguns jogos que não funcionam no Mac. E aí, eu testei a versão 4, que é o beta, que saiu junto com macOS 27, e vi ali que realmente tem umas melhorias bem legais na questão de performance. Tem alguns vídeos na internet já explorando, fazendo testes com vários jogos, e aí eu fui testar aqui também. Fiz um teste principalmente com o GTA V, que é um dos jogos que eu tenho aqui, e de fato eu percebi melhorias bem significativas na questão de performance, testando no mesmo Mac, que é o M4 Pro, com 24 GB de RAM, e eu rodei ali uns benchmarks no GTA 4, a performance subiu ali de 106 frames por segundo para 176 frames por segundo, Caramba. rodando nas mesmas configurações, mesmo benchmark. Então, é uma melhoria muito significativa. E o que isso significa para o jogador de Mac?
que os jogos vão rodar com mais performance e, ao mesmo tempo, isso beneficia principalmente os modelos de entrada do Mac. Aqui eu tenho o M4 Pro com a GPU mais avançada, 24 GB de RAM, e ainda assim, né, tá sobrando FPS, né? Se eu for pensar em jogar ali num monitor de 60, passou de 106 para 170, tá sobrando, quer dizer que eu posso aumentar ainda mais a resolução, aumentar ainda mais a qualidade gráfica. Para quem tem um Mac mais antigo, né, um M1, para quem tem um modelo com menos RAM, isso significa mais performance, jogos mais fluidos. Então é bem interessante ver que a Apple segue trabalhando para tentar atrair mais jogos para o Mac. Novamente, essa é uma API para desenvolvedores. Até hoje a Apple nunca pensou em comercializar isso direto para o público final. Tem, por exemplo, o próprio Crossover hoje dá a opção de usar a API da Apple para fazer essa tradução de jogos, mas a Apple não comercializa essa API como algo que, olha só, usuário, baixa isso aqui e você vai conseguir rodar jogos de Windows no seu Mac. Mas dá para fazer isso. Então, fiz os testes, percebi que realmente essa versão 4 do Game Porting Toolkit da Apple tá bem legal. E é isso, é bacana ver a Apple tentando ali, aproveitando, né, o hardware da Apple Silicon para trazer cada vez mais jogos para o Mac. O Mac não vai virar uma grande plataforma de jogos, o Mac nunca vai ser o Windows, mas é bom ver que, assim, se você tem um Mac hoje, você não fica de fora de grande parte dos jogos. Dá para jogar vários joguinhos que estão disponíveis só para Windows. Hoje você consegue jogar no Mac também com um desempenho bem bacana. Boa, e você falou um ponto que eu acho que é o principal aqui, né? Já faz anos que a Apple coloca em algum momento um blá sobre o Mac ser uma grande plataforma de jogos. Ano passado teve um monte de novidades de upscaling, etc. E Ray Tracing que ela colocou no sistema, na base do sistema para os jogos poderem tirar proveito disso. E essa plataforma de migração também, mas eu acho que a massa, o perfil grande de gamers gosta não sei, posso estar falando bobagem, me corrijam, tá? Mas a galera mais micreira gosta de comprar a placa tal para colocar junto com o processador tal, não sei o que lá. E na Apple, nos Macs não é exatamente assim, né? Então acho que é uma diferença de, sei lá, de perfil, mais do que de qualquer outra coisa, né? Mas legal que na parte de hardware mesmo, ela tá tentando facilitar de outras formas, reduzir esse atrito para trazer, né, jogos pro macOS. Então, ferramenta, assim, quando que você vai ver a Apple fazer um porting toolkit de aplicativo de Android pro iOS? Nunca, né? Porque não precisa. Mas quando o assunto são jogos, aí a coisa muda um pouquinho, não? Tentar facilitar, porque reduzindo esse atrito, você traz os joguinhos a mais, né? Então, boa notícia para todo mundo, mas é curioso ver esses esforços e, bom, ver esses esforços, né? Porque para quem tem um Mac e gosta de jogar, aumenta as possibilidades, mas é sempre ladeira acima essa briga, né? Ah, é uma briga difícil mesmo. E, novamente, o Mac não vai virar uma grande plataforma de jogos, como você bem notou. A galera gamer mesmo gosta de poder trocar de peça, porque, né, todo dia tem um jogo novo que exige mais. Então, para essa galera é importante realmente ter essa flexibilidade de ficar trocando de RAM, de placa de vídeo. Mas às vezes a galera que tem um Mac quer jogar também, né? Um joguinho casual ali, não se importa. Eu mesmo, de vez em quando eu quero jogar alguma coisa. Se um belo de meu Mac não rodar um jogo, paciência, eu não vou comprar outro só pra rodar o jogo. Mas eu gosto de ter a opção de rodar ali uma coisinha ou outra. E agora, com essa API da Apple, fica bem mais fácil de fazer isso. Então eu mesmo já testei o GTA V, já testei também alguns outros jogos bem conhecidos, né? Novamente citei o Cyberpunk que ele tem, já está disponível na App Store, mas que foi trazido ao Mac com essa API da Apple. Então hoje, para quem é um jogador casual, o cenário do Mac tá bem melhor do que era 5, 10 anos atrás. Boa. E também, bom, isso tem a ver com o poder de fogo. Vou falar um pouco sobre o Mac Pro agora, porque no último fim de semana o Mark Gurman disse que a Apple, num certo momento, ela planejava ter lançado mais um Mac Pro com chip Intel e ela vinha desenvolvendo também um Mac Pro que tinha um chip M3 Ultra, e isso tudo veio depois de um reporte que ele tinha feito há muito tempo dizendo que a Apple queria fazer chips M2 Extreme e M3 Extreme também, que eles nunca foram lançados. O principal ficou o Ultra, e o principal dessa notícia no fim de semana é que ela planejava fazer mais um Mac com chip Intel, mas por conta de custo e de demanda, ela falou, putz, acho que não faz sentido, vai ser caro demais para ninguém. E isso aconteceu depois linha do tempo dessa confusão toda, né? Saiu o Mac Studio, que já era bom o suficiente para a maioria das pessoas,
E a Apple falou, cara, vamos focar no Mac Studio mesmo, e ela acabou, depois de muito tempo sem novidades na linha, até acabando com o Mac Pro. Isso saiu faz, sei lá, uns 6 meses, uma coisa assim. Já foi em meio à falta de chips, tudo que tá apertando o mercado. Mas foi por pouco, Felipe, que não tivemos mais um Mac Pro Intel na história da Apple, quem diria, né? Então, isso me pegou de surpresa, porque o que a Apple já vinha tentando lançar um novo Mac Pro não é novidade, o próprio Gurman já tinha reportado, isso já era ali meio de conhecimento nos próprios códigos do macOS, que tinha um novo Mac Pro em desenvolvimento. Mas uma versão Intel, essa foi novidade. E a ideia, pelo que eu entendi, seria isso, né? Um equilíbrio ali entre custo e até também para cobrir alguns casos em que a empresa, enfim, a pessoa que comprou esse Mac Pro precisa de Intel. Porque é um nicho do nicho do nicho, mas tem. É comum, eu conheço hoje emissora de TV que usa ainda Mac Pro de 2009, porque assim, é o que funciona. Tá lá, tá Uhum. funcionando, atende a demanda deles, eles não vão trocar todo um sistema porque tem um Mac Pro novo disponível, enquanto o deles está funcionando. Ainda mais que o Mac Pro sempre foi uma coisa super modular, né? Então, dava para ficar fazendo upgrade de RAM, dava para trocar SSD, dava para fazer um monte de coisa. Então, tem muita empresa ainda usando Mac antigo. A própria Global, eu sei, né, por pessoas que trabalham lá, que eles têm vários Mac Pro lixeirinha até hoje e eles usam em vários setores de lá. E eles também não estão preocupados em trocar isso tão cedo. Então, Uhum. a Apple pensou em provavelmente lançar esse Mac Intel, talvez para, de repente, dar suporte a software. Tem muito software também nesse mercado que ainda é só Intel, que o desenvolvedor abandonou o software, mas muita empresa ainda usa. Tem gente que ainda usa aquele Final Cut clássico da Apple também, porque funciona e a pessoa usa, né? Então, tem umas coisas assim, mas é isso. É o nicho do nicho do nicho, e provavelmente a Apple chegou à conclusão que, cara, paciência, né? Quem usa esse, sei lá, fica aí usando enquanto dá, vai pro Windows depois se não der, porque deve ser uma porcentagem muito pequena. Tem, mas é uma Uhum. porcentagem muito pequena. E a gente já viu, a Apple realmente tá dando esse foco maior ao Apple Silicon, e ia ficar meio estranho pensando comercialmente, né? Todo aquele discurso de, olha, migramos todos os Macs para o Apple Silicon, nosso chip é melhor. Aí do nada, um Mac Intel. Ia ficar bem esquisitão. Mas é curioso pensar que eles chegaram a pensar nessa possibilidade de atender esses usuários que precisam do Intel por algum motivo. E no fim das contas, não teve nem Mac Pro Intel, nem Mac Pro Apple Silicon, porque o próprio Mac Pro, como ideia hoje, já é muito nichado. A Apple passou a focar mais no Mac Studio porque eu acredito que o Mac Studio atenda boa parte dos usos que demandam muito hardware e que ela enxergou ali que são poucos usuários que realmente estão preocupados com essa questão de modularidade, de ter que ficar fazendo upgrade, e que o Mac Studio ele cobre todos esses casos, custando muito menos que o Mac Pro custava, né? Eu não lembro exatamente, Uhum. mas acho que o Mac Pro ele custava 5, 6 mil dólares na versão de entrada, que é o dobro do preço do Mac Studio, que tem um desempenho parecidíssimo. Então, pensando em tudo isso, não faz mais sentido ter o Mac Pro mesmo. E é curioso que o Mac Pro ele sempre foi. Você sempre vê Mac Pro, e até hoje você vê Mac Pro em making off de coisa audiovisual, por exemplo, de série, de filme, coisa assim. Era uma coisa mais espontânea. Hoje em dia, se a Apple quiser, ela faz ela até faz de vez em quando isso, né? Tá aqui um bando de músicos usando o Mac para criar música. Tá aqui um bando de artistas usando o Mac para fazer vídeo, etc, etc. Ela faz essas campanhas. Mas sempre foi, né? Making off de Star Wars, não sei o quê. Tinha um Mac Prozinho lá no fundo, ele só aparece ali e beleza, né? E para essa galera ter saído mais seria assim. Ir para os usuários com necessidades muito específicas e faria uma piadinha sobre estar preso preso no passado, mas vocês entenderam, né? Tem ainda agora também o Mac Pro com chip Intel e pronto. Acho que ela passaria super por cima disso se ela fosse anunciar, porque isso suplanta um pouquinho mesmo a história toda de Apple Silicon. E isso está acontecendo no momento em que as ferramentas, por conta de IA generativa, etc., as de edição, principalmente, estão passando por uma evolução, uma revolução, não sei, bem grande, né? Porque antes, se você pegasse um editor que estava acostumado com um programa super velho, mas que fazia o trabalho, porque já tinha um bando de plugin que já fazia o que ele precisava, e a versão nova do software não tem nada disso, porque o software foi feito para outro objetivo, ele vai seguir usando ali o Mac velho, com um macOS velho e um programa velho, vai seguir fazendo um filme mó legal. Mas
agora as ferramentas todas estão precisando ser atualizadas, porque tem usos genuínos e ferramentas boas em meio a todo esse hype, etc., de IA generativa, que podem sim ajudar mesmo na produção, né? Você vê Netflix falando aí que mais de 300 séries e filmes usaram, de alguma forma, IA generativa em pós-produção, principalmente, para... Aí entra outra questão, né? Acelerar processos e cortar custos. Empregabilidade não é o foco aqui desse podcast. Mas isso já está entrando no dia a dia. Não é porque a pessoa é incompetente e ela não saberia fazer de outro jeito. Mas dá para fazer mais rápido, fazer melhor, mais rápido. Mas rodar num Mac Intel provavelmente não ia ser o caso, né? Então, nesse caso, eu falo, putz, vamos ter que virar a página e deixar o pessoal da Intel, que usa Mac Intel, usando até ele derreter. Né? Pois é, e eu até achava que a gente já sabia que a Apple tinha confirmado o fim do suporte à Intel e tal, mas eu pensava que poderia ter um extra para o Mac Pro especificamente, porque ela lançou um último Intel em 2019, né, um negócio caríssimo, e não, acabou, o Tahoe foi a última versão mesmo a ser lançada para Mac Intel, e quem aceitar continuar usando o Mac Pro vai ficar usando ele uma versão bem cagadinha do macOS, por sinal, né? Pois é, né? E mais ou menos nesse assunto também, saiu no The Information na semana passada que a Apple vem olhando para o mercado de chips para fortalecer a infraestrutura dela de inteligência artificial e que ela pode fazer, assim, o que eles deram a entender é que em breve deve pintar um anúncio grande aí de que a Apple fez alguma aquisição nesse mercado, que ela vem conversando com empresas de um lado e com bancos de outro para facilitar essa compra. Isso vem depois na última divulgação do relatório financeiro da Apple, o Kevin Parekh, que é o novo diretor de grana da empresa, ele ter falado que a Apple agora vai abandonar uma tradição que ela tinha de fluxo de caixa trimestre após trimestre, e o entendimento do mercado foi, porque ela vai querer usar essa grana para alguma coisa. E saindo essa matéria agora de que a Apple deve fazer essa aquisição, o pessoal juntou essas pontas todas. Né? E a matéria mesmo fala, a Apple acabou de fazer a compra de uma empresa grande aí, que era do mercado mesmo de inteligência artificial, né? A QAI, por 2 bilhões, foi a segunda maior compra que ela fez na história dela, depois de ter comprado a Beats por 3 bilhões. Ela comprou depois uma parte lá de modems da Intel por 1 bilhão. Essa aqui, o AI, ficou no meio do caminho, né? 2 bilhões. Mas não deve ser a única compra que ela vai fazer. Para que ela usaria isso? Para fortalecer a parte de infraestrutura que, hoje em dia, a Apple depende de chips NVIDIA rodando do Google Cloud para as coisas da carangueja mais parruda, que foi basicamente o que parece uma destilação do próprio Gemini, está rodando a estrutura do Google, enquanto os pedidos mais simples, que exigem menos inferência, menos poder de fogo, esses sim estão rolando no sistema da Apple. Então ela que é óbvio que ela ia querer trazer isso tudo para casa. Então, né, quando eu escrevi sobre isso, sei lá, 2 anos no Mac Magazine, eu falei, né, se não pode vencê-los, junte-se ao Gemini, e que enquanto a Apple corria atrás do prejuízo de tentar fazer uma coisa por conta própria, ela usaria o Gemini, e depois ela poderia, quando tivesse, fazer uma coisa dela. É exatamente isso que ela está perseguindo, que é óbvio do óbvio. Mas agora parece que ela pode fazer uma aquisição aí para não só viabilizar, mas acelerar, né? Ela dá conta por conta própria aí de tudo que ela precisa. Com certeza faria muito sentido eles terem o próprio chip de IA voltado para esses servidores da Apple, justamente porque hoje a Apple usa o M2 Ultra para esses servidores de IA que ela processa as coisas que são enviadas para aqueles private cloud computes da Apple. E é curioso, porque eu lembro que teve uma reportagem falando que a Apple gastou muito para fazer esses servidores e no fim das contas ela não está usando nem metade do que ela tem de servidores, porque a gente sabe, a Carangueja atrasou um monte, o foco desses servidores inicialmente era processar dados da Carangueja, e agora quando chegou a nova Carangueja, que é baseada, né, na destilação ali do Gemini, ela precisa de muito mais poder que o M2 Ultra oferece. E aí, no fim das contas, o servidor dela não está servindo para quase nada, né? Então, ela eventualmente vai precisar de um chip mais potente se ela quiser dar esse foco ali nos private cloud compute deles para não depender tanto assim da Nvidia, do Google. Então, faz muito sentido mesmo a Apple desenvolver chips de AI. E claro, isso eventualmente deve beneficiar também os próprios chips de consumidor que ela lança no iPhone, no iPad, no Mac. Então faz sentido esse report, eu vejo sim a Apple indo atrás de criar esses próprios chips. E o problema para a Apple é que ela já perdeu algumas oportunidades boas, né? Porque hoje em dia, por motivos óbvios, toda empresa fabricante de chips de IA
tá super valorizada, né? Você pega a Samba Nova, por exemplo, tá valendo 11 bilhões de dólares. Então tá bem distante dos 3, que seria o recorde que ela tinha feito aí. Mas, cara, não tem muito o que fazer, né? Comprar uma empresa que seja pequena demais não resolve ainda o problema imediato que ela tem, né? A Apple já fez compras acertadas de chips no passado, porque, né, a própria Apple Silicon ele é resultado de uma aquisição no fim das contas. Mas ela tinha que ter comprado faz 3 anos uma empresa dessas para poder otimizar isso, né? Hoje em dia, se ele querer comprar Netflix, sei lá, já tá meio caro, né? Enfim. A própria divisão de modems da Intel demorou para resultar em alguma coisa, né? Eles compraram em 2019 e foi que ano passado que a gente viu o primeiro iPhone com o modem da Apple no retrasado. Então foi aí um tempo considerável até eles conseguirem transformar isso em algo que em um produto mesmo para os devices deles. Sim, e do Apple Silicon, por exemplo. A Apple comprou a PA Semi, que inclusive acho que tinha ex-funcionários da Apple. Ela comprou em 2008. Pagou 278 milhões de dólares. Então, né, tudo bem que os valores daquela época, para isso foi um valor grande, né, em 2008, mas olha só, em 2008 para sair o Apple Silicon em 2020. Tudo bem que não foi uma linha reta de uma coisa para outra. Ela usou esse conhecimento para fazer outras coisas, o próprio chip de iPhone, etc. O coprocessador lá também. Então, foi uma evolução, né? Mas essas coisas demoram para trazer mesmo resultado, né? Uma equipe pequenininha, 150 pessoas, aí trouxe os chips A, chips M. Enfim, né? Muito papo de chip hoje que, sim, né? Tá tudo colado, né? Mac Gaming, os Macs, né, do Mac Pro e o que teria sido o Extreme. Enfim. A seguir, a gente vai falar de muita confusão, muitas aventuras na semana passada envolvendo a App Store. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando aqui o A Fonte, que segue oferecendo 5% de desconto cumulativo com os descontos do site, se você for em gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ no checkout para comprar capinhas, películas, fone de ouvido, seja o grandão que vai sobre a orelha inteira, seja o pequenininho, earbuds isolados, seja um que tem um fio de um lado para o outro, que o pessoal usa mais para esporte. Cabo também, tem de tudo quanto é tipo, para tudo quanto é tipo, USB-A, USB-C, Lightning, tem adaptador também de todo tipo para todo tipo, cabo grandão, cabo mais curtinho, cabo reforçado, cabo que a gente está acostumado mais com um revestimento mais plástico ali, acessório para Mac, para iPad também, para quem corre tem braçadeira, tem acessório de viagem também, então tem até mala de viagem mesmo para você despachar, mala para levar ali no cockpit, quando deixam. Então vai em gorillashield.com.br, usa o cupom GHZ no checkout e aproveita tudo isso com 5% de desconto a mais dos descontos que sempre rolam lá no site, link na descrição para facilitar. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield. Muito bem, na semana passada, já faz um tempo, né, que está rolando isso, de uma investigação, tanto em cima da Apple quanto em cima do Google, da disponibilidade de aplicativos de apostas que estão acessíveis para crianças. E isso, tanto a Apple quanto o Google receberam uma notificação e prestaram esclarecimentos, e aí na semana passada saiu a notícia de que, enquanto os esclarecimentos da Apple tinham sido suficientes, mas ainda assim o governo queria saber mais, os do Google não tinham sido nem suficientes, tomaram um tapa na mão e agora eles tinham 5 dias para explicar isso e o prazo deve acabar entre hoje e amanhã, se não acabou na última semana, né? Junto disso, na semana passada, existiam trocentos aplicativos ainda disponíveis lá na App Store que se passavam por uma coisa quando você estava em outro país, mas davam acesso a bet quando eles estavam aqui no Brasil, né? A Apple, ao longo do fim de semana, removeu esses aplicativos, já apareceram outros, então aquele jogo de gato e rato mesmo. Agora que acabou a Copa do Mundo, o mercado de apostas deve dar uma aliviada, né? Mas ainda assim, isso veio acontecendo junto também de lá nos Estados Unidos, a Apple ter recebido a ordem, lá veio de um promotor de São Francisco, de tirar 8 aplicativos da App Store que facilitavam aquele negócio de você ou trocar rosto, ou tirar roupa da mulherada, ou de jovens, o que é um problema em dobro, né? Entra no território do Grok, isso aqui. E nessas situações todas a Apple diz que a App Store ela leva isso tudo muito a sério, e que até existe, né, o reportaproblem.apple.com para as pessoas que acharam uma coisa assim, elas poderem reportar para a Apple, para ela tomar providências quando precisar, mas não dá para ficar dependendo do público reportar coisas para ela, né? Ela própria em processos todos, por que ela defende os 30% de comissão?
tem a ver justamente com ela falar, a gente investiu muito em tornar a App Store mais segura, e ainda assim essas coisas, olha, tanto de coisa junta aconteceu só na semana passada. Então isso vem no momento em que ela precisou acabar de abrir App Store paralela aqui no Brasil, né? Isso virou notícia, segue sendo pressionado, a gente falou do Epic Games agora há pouco, né? O negócio da App Store também, e do porquê que ela cobra comissão, mas cada vez que acontece uma coisa dessas, fica mais difícil para ela defender os pontos que ela usa para justificar o quanto ela cobra de devs, de comissão, etc. Eu ia falar justamente isso, que o argumento da Apple cai por terra, porque ela sempre, para bater contra a sideloading, as lojas alternativas, fala que a App Store tem uma curadoria grande, que tem todo um cuidado, que eles cuidam dos aplicativos, e a realidade é que a gente sabe que tá cheio de porcaria na App Store, né? E essa investigação agora só confirma isso. E a gente até conversou aqui antes de começar a gravação, que eu lembrei do caso que eu reportei lá pro 95Mac ainda em 2024, até achei a matéria aqui, a primeira foi 19 de julho de 2024, falando que tinham vários aplicativos de pirataria na App Store, disfarçados de outros aplicativos, e aí na época eu lembro que eu publiquei a matéria, a Apple não respondeu, tirou os aplicativos do ar, só que isso, passou uma semana, veio uma enxurrada de novos aplicativos que faziam a mesma coisa. E aí eu lembro que eu fiz outra matéria em agosto de 2024 falando que, pô, a Apple tirou os apps soltaram. Aí um porta-voz da Apple falou, nós estamos tirando os aplicativos, vamos tomar cuidado. E aposto que, assim, continua tendo esse tipo de aplicativo na App Store. Então, como é que você fala, né, que a App Store é um lugar seguro, né? Somos contra as lojas malvadonas que querem, né? Pô, então cuida da sua, né? Faz o trabalho de casa direito e, obviamente, não estão fazendo, não estão revisando corretamente. E, assim, até num primeiro momento, eu lembro quando a gente reportou lá pro 95 essa questão dos apps piratas, eles usavam um esquema de detectar ali a localização da pessoa. Isso tem, né, várias formas de usar IP, enfim. E aí, com base na localização, ele mudava a interface do aplicativo. Então, era um aplicativo para o Brasil. Ele só ia mostrar a interface de app pirata no Brasil. Se você abrisse ele com IP dos Estados Unidos, ele abria lá um gerenciador de arquivos, ou um joguinho, ou qualquer outra coisa assim. E por essa reportagem agora do 95 sobre os apps de batch, o mesmo esquema. Então, assim, naquela vez, ok, era uma novidade que a Apple não sabia como os apps estavam enganando ela. Até, se bem que não é nem a primeira vez, né? O próprio Uber teve aquele escândalo lá que já fez isso, né? Que usava lá o geofencing Cupertino pra enganar eles. Então, assim, cara, já teve tanto caso. Cadê a Apple se movimentando pra cuidar disso? E sei lá, é até triste ou feio pensar nisso, mas parece que a Apple tá ok com esses apps lá vendendo horrores, porque no fim das contas ela tá cobrando comissão em cima desses apps de aposta e tudo mais. E se tá entrando dinheiro, é a impressão que passa, né? Se tá entrando dinheiro, deixa aí o aplicativo. Aí quando alguém, né, repercute isso na mídia, eles vão lá, tiram. Aí uma semana depois, tem mais 10 aplicativos que fazem a mesma coisa. Então, isso mostra que a Apple precisa mudar a revisão de aplicativo deles, né? Tá deixando muita coisa passar, tem que ter um jeito novo de ver se o aplicativo tá escondendo, assim, em uma região específica, ele muda a interface, porque claramente a revisão atual tá sendo bem falha, né? Sim, e é curiosíssimo porque o sistema de recomendação da App Store, se você entrava num desses apps de bet escondido, ele recomendava outros. Então, poxa, você achou um jeito de associar todos eles? Como é que... Como funciona isso? Não eram todos os casos, tá? Mas acontecia. E é claro que o argumento da Apple pode ser muito bem o seguinte: mesmo com esse dinheiro todo que a gente investe em segurança, ainda assim acontece. Agora, imagina uma loja paralela que não investe isso tudo. Vai ser um caos. Mas é um argumento safado, porque ainda assim você está deixando passar e você justifica o investimento que você faz dizendo que você trabalha para tornar a App Store um lugar seguro. Perfeito nunca vai ser, né? Mas assim, se qualquer um consegue entrar e encontrar, bom, qualquer um consegue entrar e encontrar, inclusive funcionários da Apple, né? Claro que não dá para ter uma pessoa que trabalhe 24/7 fazendo isso, mas talvez essa seja a solução, porque já apareceu um monte de novo só no fim de semana. Então, eu sei que não é um problema fácil de resolver, mas se você quer justificar ainda mais com esse bando de processo rolando, você tem que fazer melhor ainda a sua parte, que eu tenho certeza que muita gente trabalha todo dia para tornar a App Store um lugar mais seguro.
tem algumas brigas que vocês estão perdendo no momento que não podia estar perdendo, né? E a mesma coisa dos aplicativos os Nudify, lá, os de tirar a roupa do povo, né? Isso é um problema que já tem anos que acontece. A gente vê relatórios e relatórios, é uma história muito parecida, né? Saiu o relatório daquele Tech Frontier Foundation, sei lá. Encontramos aqui 45 aplicativos que prometem, no print do App Store, já tá lá um rosto substituído de uma mulher que estava normal e daqui a pouco tá de biquíni. E dentro do aplicativo, nem de biquíni estava. Então, aí a Apple tira. Aí dá 6 meses aparece, mais outros também, né? Então, assim, se uma investigação que ela pode durar bastante, pode durar pouco. Ela consegue encontrar dezenas de aplicativos, tem alguma coisa errada, né? Então, que situação. Vamos ver como é que esse dos bets, por exemplo, vai evoluir aí ao longo dessa semana, né? E sobre a briga com o Departamento de Justiça, que a gente comentou agora um pouquinho que ia ter assunto, teve 2 notícias, né? Acho que elas estão relacionadas, inclusive, né? A primeira é a seguinte: existe aquela etapa de discovery, né, dos processos todos, a gente comentou aqui, que tanto a acusação quanto a defesa mandam baldes e baldes e baldes de documento para que os dois lados trabalhem com isso como base para poder fazer a acusação e a defesa, e o processo ele é construído em cima disso, né? Tanto que em processos assim você não pode apresentar uma prova, por exemplo, de um documento que não estivesse lá em discovery. Isso é descartado, mesmo que seja a prova do cano fumegante que acabe com o processo. Bom, vocês não trouxeram isso no discovery, não pode usar como prova, lamento, tentei de novo, né? Então a Apple tá com uma briga com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que aí o departamento acusa a Apple de práticas anticompetitivas, de apertar o mercado do jeito errado para poder se privilegiar e etc., se favorecer. E a Apple fez o seguinte, como ainda no processo de discovery. Então é o seguinte, a gente quer documentos da CIA, Departamento de Comércio, de Segurança Nacional, Departamento de Defesa, do FBI, do FTC, são 13 agências governamentais no fim das contas, e esses documentos têm que ser os documentos que tratem do processo de decisão e compra dos nossos produtos. Vocês usam nossos produtos. Como é que vocês compraram? Porque a defesa da Apple quer fazer o seguinte: se as conversas forem sobre segurança e etc, 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 a Apple vai querer falar, então, quer dizer que o que a gente oferece não é anticompetitivo, é seguro. E o que a gente faz para tornar seguro é justificado, porque vocês estão acusando a gente de anticompetitivo, decidiram por conta desse motivo. E o governo falou, não. A gente não vai dar isso primeiro, porque esse é um trabalho desproporcional em relação ao processo que vocês estão pedindo. E em segundo lugar, porque isso poderia revelar detalhes de segurança nacional. Ficou um impasse, o tribunal falou, tudo bem, vou mandar para um outro juiz, que inclusive um juiz aposentado, curioso isso, esses Special Master de Discovery geralmente são juízes aposentados, coisa assim, mandou para ele, como uma entidade que não estava envolvida no processo, ele falou, não, é óbvio que o governo tem que mandar esses documentos, porque esse argumento da Apple, teoricamente, faz sentido. Então, o governo, ele foi assim, ele não está sendo obrigado a entregar os documentos. A decisão foi, a Apple pode pedir. Quando ela pedir, o governo pode falar, não quero, aí entra de novo. Cada agência pode falar que não quer e aí começa a confusão toda, né? Em meio a isso tudo, saiu a notícia de que tanto a Apple quanto o governo, quanto o Departamento de Justiça, vem conversando sobre fazer um acordo para acabar com o processo. Então, e esse é um processo que foi aberto o quê? Faz uns 2 anos, talvez? A sensação é que Foi em 2024. Né? Então, essas duas coisas acho que estão meio associadas. E eu tenho acompanhado, né? Eu assino o feed RSS de vários processos que acabam virando notícia, né? E nesse eles estavam enroscados com o processo de discovery de uns outros documentos, ficou um vai e volta. Eles protocolaram semana passada assim, olha, tribunal, esquece, a gente está se resolvendo aqui, tá? Então essas brigas todas aqui pode segurar porque a gente está fazendo progresso no nosso desentendimento. Então já foi aí um ventinho de que eles estivessem mesmo conversando sobre nem ter que usar esses documentos todos. Mas e aí, Felipe, você acha que vem um acordo no horizonte? Tá parecendo que vem um acordo ainda mais sendo nos Estados Unidos, que é a casa da Apple. Se fosse na União Europeia, a gente sabe que acordo com eles é bem mais difícil, né? Não tem muita conversa. Mas lá nos Estados Unidos a Apple consegue fazer tudo bem conversadinho. Ela tem ali, né, de certa forma, o Trump meio do lado do Tim Cook, dá pra puxar um saco, dá pra puxar o saco de muita gente. Mas são 14 agências que eles estavam pedindo ali acesso às informações. Tem CIA, tem FBI, tem NASA, tem NSA, é um monte de agência grande, então é um caso ali que envolve muita gente, mas me parece
que deve rolar um acordo, até porque assim, o argumento da Apple provavelmente é que eles vêm resolvendo as questões que eles eram acusados de anticompetitividade, né? Então, se não me engano, eram 5 pilares, né, que estavam sendo investigados ali. Então, isso incluía, por exemplo, a questão de App Store, a questão de aplicativo de mensagem e algumas coisas a Apple já meio que já resolveu, né? O RCS chegou no iPhone, então melhorou a comunicação entre iOS e Android. A Apple fez ali aquele programa para diminuir a comissão da App Store para pequenos desenvolvedores. Tem a questão dos marketplaces que está começando a virar uma coisa ao redor do mundo. Então, ela tem ali, óbvio que né, a Apple não abriu tudo e está tudo lindo, maravilhoso, mas eles vão tentar argumentar que não é um monopólio, que eles estão abrindo cada vez mais o ecossistema e talvez, com base nisso, acabe saindo um acordo. Pois é, então isso deve ser meio em breve. Isso já vou entrar no próximo tema também, porque eu acho que está tudo meio relacionado, que é o Tim Cook deixando tudo pronto, sem pendências ou com a menor quantidade possível de pendências para poder passar o bastão. Então a gente viu toda a parte de alguns acordos, esse é um deles, né, que pode acontecer. Outra parte, bom, o processo contra a OpenAI, uma teoria, por exemplo, do John Gruber, é que ele já é uma coisa que é do John Turnus e não do Tim Cook. Porque aí tem até um paralelo com como o Jobs levava esse tipo de coisa e todos os processos que o próprio Jobs fez, as tentativas dele de impedir que funcionários da Apple fossem contratados pela concorrência, tem uma troca de e-mails com o CEO da Adobe, enfim, tem uma confusão, deixa o link na descrição, tá? Mas a outra coisa que isso sim deve ser o Tim Cook deixando a casa em ordem e tirando da frente as más notícias, é um bando de aumento de preço. A gente falou sobre o aumento de preços de hardware que aconteceu recentemente para um bando de Mac, bando de iPad, HomePod por algum motivo, e outras linhas também, Apple TV, né? E só na semana passada, a Apple aumentou também o preço do Apple Care Plus para Macs e iPads nos Estados Unidos. Ela aumentou, isso foi assim, meia-noite de sexta-feira, o preço do iCloud Plus em um bando de país. Ela aumentou também, na semana passada, o preço do iPhone no Japão e aumentou também o preço do Apple Music e do Apple One. O Apple Music falou, direito de música tá caro, estamos tendo que repassar. Mas nada disso é hardware, que era a justificativa anterior, né? Então são correções aí da linha de serviços quase inteira. Pode apostar que vem de Apple TV Plus também muito em breve, né? Tá tirando da frente o bando de aumento para depois falar, não sei, o CEO Joe Turnus acabou de assumir o cargo e tá aumentando um monte de preço. Não. É o Tim Cook saindo porque já criticam mesmo, ele aumenta e pronto, e acho que ele não tá pensando muito em repercussões ruins do nome dele sobre isso. Né? O Tim Cook virou o portador das más notícias agora. É o para-raio. Né? Exato. Então, tudo que for de ruim, aumenta preço, processo, vai cair com o nome dele para em setembro, né, a imagem do John Turnus está ali limpa para anunciar os novos iPhones. Então, vieram mesmo esses novos aumentos. E é justamente curioso isso, porque quando aumentaram os preços dos Macs, dos iPads lá atrás, a própria Apple falou, a gente aumentou porque a questão da RAM tem sustentável, tá faltando componente, tá tudo caro, a gente vai ter que aumentar. Aí agora aumentaram serviços, que a gente sabe que é uma coisa que as empresas têm mais flexibilidade, não que né, eles têm ali, seja uma margem... A gente sabe que a margem da Apple é bem grande, mas ainda assim eles têm uma certa flexibilidade para segurar preço, para diminuir em certos mercados. Dessa vez eles aumentaram tudo, inclusive aqui no Brasil. Então, Apple Music mesmo, né, custava R$ 21,90, passou para R$ 23,90 a assinatura individual. Uhum. A assinatura familiar passou de R$ 34,90 para R$ 40,90, foi quase 20% de aumento. É um aumento bem significativo. A Apple One também, para quem assinava o individual ficou igual, mas o familiar passou de R$ 59,90 para R$ 64,90 e o Premium passou de R$ 99,90 para R$ 104,90. Então já mais de R$ 100 por mês de assinatura para ter ali o serviço da Apple. O iCloud também ficou mais caro. Lá fora o Apple Care também aumentou $5 no valor anual e 50 centavos se você pagar ali por mês, que o argumento acaba ficando, 50 centavos por mês você nem sente, né? Mas aumentou, ficou mais caro. Então essa parte dos serviços acabou sendo atingida também. Para o Apple Music, a Apple deu um argumento. Eles falaram que aumentou o custo de licenciamento do Apple Music, das músicas, e por conta disso o Apple Music ficou mais caro. Eles falaram isso para Music Business Worldwide, numa declaração.
Agora, pra nuvem, pra Apple Care Plus, o aumento foi porque sim, né, basicamente. Óbvio que a gente entende, né, se for ver mesmo, com certeza, manter servidor tá mais caro, com todo esse rolê de IA, então daí, querendo ou não, isso também contribui para deixar o iCloud mais caro. Se a gente pensar no Apple Care Plus é troca de hardware, o hardware fica mais caro, ela aumenta o custo do seguro dela para trocar seu hardware. Então, né, tem ali as minúcias que fazem esses preços subirem, mas a notícia em geral é essa. Além dos aumentos de hardware, agora os serviços da Apple também estão ficando mais caros. Pois é, eu acho que até setembro... Bom, é 1º de setembro, né? Que vai fazer a troca pro 1º John de Turns. setembro. Até lá a gente deve ver coisas também. Se só na semana passada teve tudo isso, uma das boas notícias pode ser, bom, o serviço talvez tenha acabado e Apple TV passe batido nessa, mas com tanto de prêmio que eles estão ganhando, eles vão falar, olha, nós temos aqui conteúdos de muita qualidade que custa dinheiro, jornalismo de qualidade exige recursos, né? Então a gente vai ter aqui que aumentar o preço também. Não lembro qual foi a última vez, mas me parece meio inevitável que isso vai acontecer. Acho que não faz nem tanto tempo, inclusive. Eu me recordo, assim, de alguns meses atrás, tem alguma notícia de aumento de Apple TV. É que é isso, a cada 2 meses tem algum streaming aumentando o preço, né? E é um ciclo, vai. A Netflix aumenta, aí a Disney aumenta, aí a Amazon aumenta, aí a Apple aumenta, daí volta o ciclo e começa tudo de novo, né? É uma loucura. E também tem o lance de que cada hora é um país, um grupo de países, né? Então parece que é mais frequente do que é, porque a notícia ela é repetida. Aumentou nos Estados Unidos, aumentou no Brasil, aumentou no México, aumentou no sei onde. Então, enfim. Bom, e para finalizar, vou falar sobre o iPad, porque começou o ciclo de rumores da atualização de iPads, o que significa que em breve deve ter notícias e lançamentos mesmo, depois de um longo inverno para quem usa iPads. O foco está no iPad mini, que ele deve ganhar OLED, mas não deve ser ProMotion. O pessoal ficou bem triste com isso, para quem está esperando aí para atualizar para um iPad mini, que estava pensando que, no fim das contas, é um iPhone não dobrável, que vai ser mais ou menos o mesmo tamanho, né? Então, o iPad mini deve ganhar um OLED, pode ser anunciado já em setembro, outubro, ser lançado até o final do ano. Isso veio de... Esses vazamentos são meio repetidos e cíclicos também, né? Esse negócio do iPad mini com OLED... Já faz, 2 anos que tá esse papo de que a Apple deve lançar lá para 2026, talvez 2027, um iPad com OLED, o mini, né? E aí isso saiu mais 2, 3 vezes, e depois que saiu da última vez, o Mark Gurman falou, então tá, deixa eu falar um pouquinho sobre isso também. Ele reafirmou que vai ser o iPad mini com OLED e trouxe também informações sobre como isso vai ser o começo dessa leva de atualizações de iPads, a maioria no ano que vem. Provavelmente. Então ele falou que a Apple deve lançar esse iPad sim, e que ela também está trabalhando para trazer OLED para o iPad Air, que eu nem me lembrava que não tinha OLED. Felipe, vou ser bem sincero com você. Né? Ela também vem trabalhando uma atualização do iPad normal. Esse vai vir sem OLED, pelo menos por enquanto. Ela vai continuar aí com o LCD, mas para quem estava esperando por uma atualização de iPads, a linha quase inteira tá no bico aí pra ser atualizado. Não teve nada de iPad Pro, mas de resto tem coisa nova, Felipe. Tem aí iPad novo chegando. Provavelmente o primeiro dessa leva vai ser o iPad mini, porque o iPad Air foi atualizado no começo do ano, né? Então, provavelmente a Apple vai focar no iPad mini. Essa notícia decepciona um pouco pra quem tava esperando, pra quem gosta do iPad mini, né? Apesar de ser OLED, o negócio vem em 60 Hz. Eu acho que em partes é porque a Apple sabe que pode rolar um conflito de interesses ali entre o iPad mini e o iPhone dobrável, porque o tamanho vai ser parecido, e aí talvez é até um jeito de incentivar as pessoas, você quer um iPad mini com 120 Hz? Compra o iPhone Fold, que ele é do mesmo tamanho e tem 120 Hz, olha só, né? Você só vai gastar 4, 5 vezes mais o preço, mas aí, né, é problema seu. Mas provavelmente tem ali essa questão mesmo de incentivar as pessoas a irem para um produto que custa muito mais caro. E também, se a gente olhar para o iPhone, essa questão de mudança de tela também foi muito em etapas, né? Primeiro, o iPhone, o modelo mais caro do iPhone, que era o 10, depois era o modelo Pro, era o que tinha OLED. Aí depois o OLED chegou nos modelos normais e o modelo Pro ganhou 120 Hz. Só agora, né, foi acho que ano passado, né, ou foi esse ano que o iPhone base ganhou 120 Hz. Foi esse ano, né, foi com a linha 17 que o base ganhou 120 Hz. Então, olha só quanto tempo foi da Apple colocar o OLED no iPhone, trazer o OLED para todos, e aí
né, deixar tudo com 120 Hz. Então, o iPad provavelmente vai passar por tudo isso, né? Hoje só o Pro que tem OLED 120, aí agora os outros iPads começam a ganhar um OLED mais sem 120 Hz daqui uns 4, 5 anos, daí ela coloca 120 Hz em todos, né? Então tem que ter ali essa separação para ela ir vendendo aos poucos, para sempre ter uma coisa nova. Ainda mais iPad que não muda nada, né? iPad é sempre a mesma coisa, não muda design, só vai ficando mais rápido. Então, tá aí. Vai ter iPad novo esse ano, provavelmente eu chuto que a iPad mini deve chegar aí junto com os novos iPhones, geralmente lança muito perto ali, né? iPad mini de iPhone novo quando tem. Então, deve rolar aí esse upgrade do iPad mini, que vai ter chip mais rápido, vai ter a tela OLED, mas não vai ser 120 Hz como alguns queriam. Você tem que esperar mais 2, 3 anos. Aí vai chegar. Bom, os links de tudo, o que a gente comentou aqui no episódio, inclusive a matéria do Felipe sobre o porting lá para jogos e também recomendações de instalação pré-beta público, caso vocês não tenham ainda instalado, vocês encontram na descrição do episódio. Obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam os reviews, as atualizações, que comentam, que recomendam, vão em gigahertz.fm/feedback. Obrigado a vocês por deixarem a gente chegar até aqui. E obrigado a você, Felipe, por semana após semana ajudar todo mundo, inclusive eu, a fazer sentido do que está saindo lá de Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado à audiência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @Felipe.exposto lá no Instagram e no Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes, apresento por aqui o Área de Transferência e o Área de Trabalho, apresento para a Lura o IA sob controle e meus textos vocês encontram no 9to5Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.